Esse aqui é o princípio, tá certo? Aliás, São Bernardo diz uma coisa muito forte para o Pedro Venerável, que diz que vamos dizer, querer mal ao monge, dispensá-lo de uma vida mais rigorosa, porque aí não vai se salvar. Sim, diz São Bernardo. Eu estou parafraseando, simplificando, mas esse é o princípio, né? Que São Abelardo, Pedro Venerável, ele argumenta com a caridade, que etc., que tem que ser condescendente, e São Bernardo diz que isso não é caridade. Se está ao contrário, agindo sem caridade, se permite uma vida mais larga. Mas essa polêmica não estava só lá não, continua hoje assim, né? Porque eu só dar um exemplo, né? Um monge beneditino, assim, eu não era monge ainda, eu perguntei sobre a imitação de Cristo. Ele falou assim, não, mas nós beneditinos somos moderados, isso é muito, a imitação de Cristo é muito rigorosa, muito coisa assim, eu achei. Mas antigamente a imitação de Cristo era dada para todo mundo. Você ia para um colégio religioso, você recebia a imitação de Cristo, né? Não é coisa só de religioso ou de religioso de vida muito estrita, né? Tá bom. Agora também não deve ler essas coisas de maneira escrupulosa, né? Exagerada. Tá, então vamos ler, pode continuar. Exceto que seja obrigado por uma extrema necessidade. Caso contrário, não se tratará de uma dispensa, mas de uma destruição. Se não há uma justificação real para essa moderação, não se trata de uma dispensa, mas uma destruição. Tá claro? Tá claro. Vamos. De qualquer modo, se atente para que certos exercícios fixados em tempos determinados sejam modificados segundo as disposições do estado interior de cada um. Isto é o que o mesmo santo diz quando dá a disposição relativa ao trabalho ritual. O abade deve regular e dispor cada coisa, tendo em vista a salvação das almas e que os irmãos realizem o seu trabalho sem lamentar. Aqui tem um outro ponto que o Dom Alexis Precis, que foi abade de Tamier, e depois ele teve uma polêmica, isso é dos anos 30, 1930, por aí. Teve uma polêmica lá, umas diferenças, e ele acabou deixando os trapistas. Qual era a teoria do Dom Alexis? É que se o cisterciense quer seguir a regra, tem que seguir em tudo, inclusive nas disposições de moderação, que São Bento colocou na regra, que foi citado aqui por Santo Euredo. Ele não está inventando a dispensa, ele está olhando aqui a discrécio, né, de São Bento, que não deve levar ao relaxamento, mas sabe olhar as situações particulares, considerar, ponderar. O abade não tem que se adaptar aos temperamentos, servir aos temperamentos de muitos. Então ele vê. Alguma coisa pode estar sendo excessivamente pesada para alguém, né? Eu posso moderar sem que ele perca o valor daquela observância, tá certo? Então, se trata aqui de um literalismo estrito, né? Que não é o que o próprio São Bento, se olhar, não é só essa passagem. Muitas vezes São Bento diz que está no poder do abade adaptar as coisas. Não é uma vez só que ele diz, não, tá certo? Mas isso não pode chegar ao ponto do relaxamento, da descaracterização, né? Tá certo? Qual é a medida disso? Medida exata é muito difícil, cada situação exige um discernimento, né? Por isso é que tem o abade tem que ter essa capacidade, né, de adaptação para servir aos temperamentos de muitos. Ele cita outros exemplos aqui, aos irmãos enfermos, de saúde precária, se confia em um ofício tal que não deixe o ócio, que não os deixe no ócio, nem fiquem oprimidos
peso do trabalho. Então, em resumo, o que ele está dizendo aqui, tudo deve ser ordenado ao fim, que é a caridade, todos os exercícios estão em função da caridade, porque eles são meios. E se uma obra exterior não serve à caridade, deve ser abandonada. Então, a dispensio é uma palavra-chave aqui no pensamento de Elrero. E se nós olharmos a raiz dessa palavra, então, o Elrero quer que se considere a diversidade de situações pessoais, diversidade de circunstâncias, etc. Tinha anotado aqui. É porque dispensio vem de pensum, né? Pensum é o peso, né? Então você vai aliviar um pouco o peso. Então, a dispensa é uma palavra-chave dessa pedagogia de equilíbrio, a dispensatio, e que está na regra, né? Agora, uma coisa é uma interpretação minimalista. Você corta, né? Outra coisa que seria a interpretação autêntica é a dispensio, em que você vai pesar a necessidade e a eficácia de tal ou tal observância nas circunstâncias coletivas e individuais. E nessa ponderação, o mesmo radical, né? Pode-se chegar à conclusão que um exercício é bom ou mal para a caridade. Agora, ninguém diz que isso seja uma coisa fácil, essa avaliação. É muito difícil isso na vida concreta, na vida monástica. Equilibrar as necessidades da comunidade e dos indivíduos. Já vê que um abade assim, muito exaltado, muito radical, não vai dar certo, porque ele não vai conseguir fazer esse discernimento de equilibrar. Porque na vida espiritual, nem todos andam na mesma velocidade. Uns vão mais rápido, outros vão mais. E São Bento não pensou a regra como um lugar de elite, o mosteiro, que só são os perfeitos. Senão a regra não seria o que ela é, porque a regra prevê muita falibilidade humana, né? Quer dizer, enquanto há desejo de conversão sincero, então nós estamos no caminho. O limite para a ruptura é aquele endurecimento, eu não quero mais me converter. Eu me tornei cínico, né? Aí eu tenho que ser cortado, porque não tem mais possibilidade de pelo menos, enquanto a pessoa não muda de ideia, né? Então, vamos passar para o texto número 102, está na página 316. Pode ler, irmão. Quem ousará dizer que é possível às vezes fazer tal coisa, de modo a merecer louvor, ao menos sem cair numa culpa? Ficou
que estão no meio dessas duas, como a lexia, a meditação, o trabalho físico, o jejum, a suavidade da oração e outras semelhantes, que para a saúde dos irmãos devem ser arrumadas, variadas, mudadas e às vezes até descuidadas. Sobre isso o apóstolo diz que cada um busque não o próprio interesse, mas aquele dos outros. E ainda, assim como me esforço em agradar em tudo a todos, não buscando aquilo que é útil para mim, mas aquilo que agrada a muitos, para que sejam salvos. Então já começa aqui uma certa casuística, né? Eu posso ser dispensado de algum exercício que é bom por causa da caridade, para alguma coisa que beneficie o outro, né? Mas o próprio Santo Agostinho vai colocar aqui umas balizas, né? Nessa casuística. Mas lembrando que existe aqui um princípio. Não há hierarquia de valores com relação à caridade. Tudo que é feito por caridade tem o mesmo valor. Se eu faço Lexio por caridade, mas se eu deixei a Lexio porque me mandaram atender o irmão, cuidar da enfermaria, eu vou para a caridade também. Ele estava na caridade, eu vou para a caridade, né? Tá certo? Não é tudo. Você faz a Lexio em última análise por amor a Deus, que é caridade, né? Tá certo? Mas sempre deve-se manter esse equilíbrio em que se salve a caridade. A caridade pode ser exercida em qualquer atividade. E aqui é muito importante que não entre em jogo a vontade própria, né? Eu vou deixar tal coisa que eu prefiro tal coisa. Porque o grande inimigo do monge é a sua própria vontade. Acabar fazendo aquilo que ele quer. Pode continuar a ler aí. Portanto, quando diz, desejei ser anátema, separado de Cristo pelos irmãos, pode ser entendido de modo conveniente, a partir da intimidade das suas orações, em que repousava docemente entre os braços de Jesus, da inefável sublimidade da contemplação, com a qual explorava com olhos puríssimos os segredos dos mistérios celestes, da doçura de uma agradabilíssima compulsão, que inundava com suavíssimas gotas de sentimentos espirituais a alma sedenta de coisas celestiais. De tudo isso desejava ser retirado e reconduzido no barulho do mundo para a salvação dos irmãos. Deixa uma coisa de caridade para uma outra, né? Obra de caridade que é mais necessária ali. Vamos. Semelhante chamado, ele não teve dúvidas em defini-lo como uma separação de Cristo, ele que, segundo as suas capacidades, sentia na liberdade quanto é doce o Senhor e quanto é feliz quem espera nele. De qualquer modo, quem escolhe ser separado, assim de Cristo, ou porque é provocado pelo amor fraterno. Vai seguir o exemplo de São Paulo. Gostaria talvez de ter ficado lá, contemplação, né? Mas ele tem que se separar disso para atender as necessidades dos irmãos. Ou porque é obrigado pela autoridade dos superiores, deve fazer de modo que de um lado essa situação de necessidade não oprima, e do outro que aquela doçura não se disperse. Tanto quanto possível manter as duas coisas, né? Aquilo que dissemos a propósito da Lexio e da oração é aplicado também àquilo que se refere ao bem-estar do corpo, ou melhor, ao corpo mesmo, e tudo aquilo
aquilo que se vê que deve ser descartado, utilizado ou mudado para a própria saúde. Se reconheça que deve ser feito também para a saúde do próximo. Tá bom, então, e agora vamos para a página 318, o item 22b. Só antes de ir, não é lícito eu perder minha alma para salvar a alma do outro, né? Tá certo? E eu também não sou obrigado a perder o meu próprio corpo para salvar o corpo do outro, tá certo? Não é obrigado, vamos lá. Mas perder a própria alma, né? Ter que entrar em pecado para ajudar o outro, totalmente sem sentido, né? Não seria de caridade isso, vamos lá. Tratando da caridade, mostrando que, segundo a sua lei, o homem deve a si e o que deve ao próximo. Mas já que o mundo... O homem se deve a Deus, né? Ele tem que amar a si mesmo corretamente para chegar até Deus. E o que deve ao próximo, né? Vamos. Mas já que o número imenso de pessoas não nos permite satisfazer todos no que se refere às necessidades corporais, nos resta discernir, após ter consultado a razão, quem entre todos deva ser preferido em relação ao outro. Aqui próximo existe toda a humanidade, são os próximos, né? Mas aqui próximos eu devo dar prioridade. Como é que eu vou ordenar essas coisas, né? Então, ele vai entrar aqui na questão da prática concreta da caridade. Aqui é muito interessante, porque ele vai usar uma imagem da Arca de Noé. A Arca de Noé não cabia, não foi não era um espaço em que deviam caber todas as espécies. Só que aqui as espécies não são os animais. Ele vai comparar as diversas categorias de indivíduos a animais, mas ele trata aqui não de animais, mas de pessoas. Então a Arca de Noé aqui é o coração onde tudo deve ser recebido e tudo deve ser salvo. Todos devem ser recebidos e todos devem ser salvos. Né? Compara o coração humano à Arca de Noé. Então, pode continuar, irmão. Consideremos, então, a amplitude do nosso coração como se fosse uma arca espiritual. É a Arca de Noé. Compacta na sua estrutura de madeiras, que não apodrecem, isto é, os comportamentos, os dons e as virtudes, na qual, depois de colocados sobre 3 planos, compartimentos como se fossem cabines espirituais, entregamos a cada um segundo a dignidade ou a ordem. Comecemos a incluir no plano inferior os animais selvagens, que, seguindo seus instintos animais, nos maltratam e com fúria ferina são saciados por nosso sangue, vale dizer, os nossos inimigos. Aí, o primeiro compartimento, mais inferior, vai botar no coração, os inimigos. Agora, a ninguém é lícito ter inimigos, né? Eu posso passivamente ser considerado como inimigo de alguém, mas eu não posso ser inimigo de alguém, né? Tá certo? Da minha parte, não posso ter inimizade. Mas agora tem um irmão que quer me devorar, não é isso? Aí esse é ele que está querendo ser meu inimigo, né? Por isso que falou a fera que devora. Vamos lá.
Senão a gente vai cair naquela ideia, né? Para os inimigos, aos amigos tudo, aos inimigos dá o desprezo, dá a lei, né? A regra. Vamos lá. A eles oferecemos o conforto das nossas orações. Então, para o inimigo que vem me morder, não dá para chegar perto dele, então pelo menos eu vou rezar por ele, né? E depois dos outros, as ajudas que servem para a vida de todos. Mas, Então, vai rezar por ele e ajuda possível, ajudas que gerais que servem para qualquer tipo de pessoa, certo? Então ele está falando muito concretamente da prática da caridade, com a imagem da arca. Depois vamos para o número 104. mas, já que existem cabanas internas e externas, Compartimentos internos e externos, vamos lá. aos homens dessa categoria que são de fora, basta aquilo que é exterior. Aqueles, ao contrário, que mesmo só na aparência compartilham conosco a fé, não sejam rejeitados da cabine interna. Mesmo que só na aparência compartilhem a fé. Às vezes não tem, né? Só na aparência, mas não pode, às vezes não vai além disso, né? Mas tem um lugar também no coração do monge, né? Vamos. Um plano superior a este é concedido aos répteis e aos jumentos. São aqueles que apreciam as coisas da terra, e manchando-se com os pecados do ventre e com os desejos impuros, se colocam num nível inferior ao humano, e todavia não tramam contra nós. Nada de desumano, nada de cruel, nada de hostil. Então não são hostis, tá certo? Então vamos ver o que vai fazer com esses aí. A estes oferecemos o remédio da oração, a ajuda da exortação e o cauterizador da correção. Acho que é o cauterizador, né? É o cauterizar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que 104. É cauterizar. Aqui cauterizador não existe, né? Falta só um pouquinho, mas vamos fazer a pausa, porque